Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, sem disciplina, nenhuma matéria, não vamos ter aula hoje, né? Eu quero gravar esse vídeo aqui para falar sobre umas ideias que eu tenho tido nos últimos dias, na verdade que eu tive nas últimas horas, né? E, enfim, eu resolvi salvar isso em vídeo, tá bom? Com certeza, tudo que vai ser falado nesse vídeo trata-se da minha opinião e, sem sombra de dúvidas, as outras opiniões elas são bem-vindas, as críticas também vão ser todas lidas e analisadas e a gente continua trocando essa ideia aqui. Beleza, galera? Então, qual que é o contexto da minha ideia, pessoal, ou dos meus pensamentos? Qual que é o contexto? É muito comum a gente escutar... Primeira coisa, vou definir com uma palavra, o contexto é acadêmico, a princípio, acadêmico. Então é muito comum a gente escutar nesse meio um desgosto da parte dos alunos direcionado aos professores, né? Principalmente aqueles que lideram ali, comandam as disciplinas que têm a fama de ser as mais complicadas do curso. Então, por muitas vezes a gente tem a impressão que o professor ele tem uma antipatia com a gente, né? E quer nos destruir, quer nos ferrar, quer nos atrapalhar de alguma forma. A gente carrega esse sentimento, né, por algumas vezes. E galera, antes que a gente comece, eu quero levantar uma ideia, que é o seguinte: para um professor, quem é você? Pensa sobre isso. Para um professor, quem é você e quem sou eu? Para um professor de uma universidade. Né, galera, e se a gente pensar um pouco sobre isso, a gente analisar o cara já é velho, né, deve ter possivelmente aí mais de 50 anos, o cara já estudou muito, já conheceu muitas pessoas, ele tem centenas de alunos, né? Quem que sou eu, um único indivíduo para um professor? Gente, a resposta talvez mais rápida e mais sensata para essa pergunta é: eu não sou ninguém. Né, para um professor eu não sou ninguém, é muito difícil ele antipatizar comigo, né, ele ter algum problema pessoal comigo. Porque na verdade todos os problemas eles tratam-se disso, né? Pessoalidade. Então possivelmente eu vou ter um problema com um cara que bateu na minha mãe. Eu vou ter um problema com, né, uma mulher que sei lá, que bateu na minha irmã. Enfim. Então essas coisas que ferem regiões pessoais do ser que geram antipatia, né? Vão me criar antipatia. Eu vou ter alguma coisa, vou ter um certo receio de me relacionar com essa pessoa, né? E ainda assim, as pessoas mais elevadas aí em, sei lá, espiritualidade ou racionalidade, ainda que elas antipatizem com um ser humano, né, outra pessoa, elas dificilmente farão alguma coisa para gerar problema para ela, para ferrar essa pessoa. Ainda assim, isso não é validado. Mas tudo bem, vamos dizer que é só nesses casos que a gente tem um problema. Galera, o professor ele não tem nada de pessoal comigo ou com você, então muito dificilmente o nosso professor vai querer nos ferrar, né? Então essa ideia aí, ela, né, é difícil, não existe, né? Quem sou eu para um professor? Eu não sou ninguém para ele não tem nada comigo, né? Então, ok. Galera, então, passando isso, vamos dizer que existe algum problema assim, né? Que de alguma forma eu tenho um professor, você tem um professor que ele vai se esforçar ao máximo para comprometer o seu aproveitamento acadêmico, né? Então aí passa para a segunda frase que eu construí, que é o seguinte: não existe ferramenta alguma disponível ao professor capaz de anular ou diminuir o meu progresso acadêmico. Não existe, galera. Não existe nada que o professor possa fazer que vai atrapalhar o meu rendimento dentro da faculdade. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo o meu progresso lá dentro, galera, e o meu desenvolvimento, né, ao sentar e fazer uma prova, as notas que eu vou tirar dentro da faculdade, elas só dependem de mim. O meu progresso acadêmico só depende de mim. Não existe nenhuma ferramenta disponível ao professor capaz de anular ou diminuir meu progresso acadêmico. Ele não consegue fazer isso, galera. E a responsabilidade é toda minha. E por que eu estou dizendo isso, galera? Primeiro porque o conhecimento, né, ou qual que é a palavra que eu usei? Eu usei uma palavra legal aqui. A informação
ela é adquirida através do esforço. Né? Uma vez que eu sento e eu me esforço em adquirir aquele conhecimento ou progredir em adquirir aquela informação, eu vou conseguir chegar lá. Né? Uma vez que eu me esforço e aplique a quantidade necessária de esforço dentro daquele momento. Né? Então é uma coisa que depende só de mim. Então, eu gosto de lembrar sempre das situações em que eu me vi complicado dentro de sala de aula, né? Eu me vi desesperado dentro de sala de aula, e isso aconteceu em todos os períodos pelos quais eu já passei até agora. Eu me lembro no primeiro período em neuroanatomia, quando eu vi o professor explicando lá na frente, eu pensei, eu nunca vou entender isso que ele está falando, é impossível que eu entenda isso que ele está falando. Tudo bem, não tive problema com a disciplina. No segundo período em bioquímica, eu lembro que eu vi o professor falando e eu disse, é impossível que alguém saiba sobre isso que esse cara está falando além dele. Não tem condição, é muito difícil, é impossível que alguém saiba daquilo. Tudo bem, passei pela disciplina. No terceiro período em fisiologia, eu vi o professor explicando e eu ficava sentado e eu falei, eu nunca vou entender aquilo. Tenho certeza que eu nunca vou entender aquilo. E eu passei pela disciplina. Então eu venho tendo esses lapsos de desespero, e todas as vezes que eu pego o meu livro e eu sento para estudar, eu consigo absorver aquele conteúdo com muito esforço. Gastando horas de exercício mental, eu consigo absorver aquele conteúdo. Galera, e essa prática, né, essa vivência aí com o passar dos períodos, me levou a entender como que as coisas são, né? Como que elas acontecem. De forma que hoje, no período em que eu estou tendo reumatologia, e eu vejo o professor lá na frente ensinando sobre reumatologia, e por um momento eu tenho um desespero. Falo assim, caramba, eu nunca vou entender sobre isso, é muita coisa, eu não vou conseguir. E galera, por que esse desespero hoje ele não me afeta tanto mais? Porque nesse momento, galera, nesses segundos, eu tenho certeza que assim que eu decidi pegar o meu livro, me assentar e gastar todas as minhas energias para aprender sobre reumato, eu vou conseguir. Eu tenho certeza disso, porque só depende de mim. Né? Se eu tiver essa intenção e eu me esforçar nela, eu vou conseguir aprender sobre reumatologia. Né? E eu me lembro de uma matéria específica de fisiologia, no terceiro período, que é o sistema hormonal, né? Fisiologia hormonal, ali aquele relacionamento entre hipotálamo e hipófise, as movimentações neurotransmissivas ali, né? E aquilo me assustou de um jeito que eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa dentro de fisiologia, mas essa aí eu não vou me envolver, porque eu não consigo, tem coisa demais, não vai dar. Eu tinha me convencido que não daria. E galera, a verdade é que aí no canal hoje a gente tem vídeos, né? A gente tem na verdade mais de quase 8 horas de aula sobre fisiologia, e dentro dessas 8 horas aí, talvez 1/8 ou 2/8 dessas horas sejam sobre sistema hormonal, né? Então a matéria tá aí, conseguiu ser dada e absorvida por esse cara. E por que isso aconteceu, galera? Isso aconteceu porque um maluco Pessoal, como que isso aconteceu? O conteúdo que eu tinha certeza que eu jamais saberia tá no canal. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque um maluco, movido pelo desespero momentâneo, resolveu colocar o rabo na cadeira e se informar ao máximo sobre aquele assunto, como se sua vida dependesse disso. Né? Então foi isso que aconteceu. Eu sentei e eu fiz um compromisso comigo mesmo de aprender sobre aquilo que eu estava lendo. E eu consegui absorver, né, galera? A gente consegue fazer isso quando a gente se esforça. Né? Então todo esse papo de, poxa, mas você é muito inteligente, né? Claro que você sabe, porque você é muito inteligente. E, pessoal, isso não pode ser aceito. Eu não sou mais inteligente, né? Eu me esforço mais do que algumas outras pessoas, talvez, mas eu não sou mais inteligente. Galera, para terminar, isso vai nos levar, né, a conclusão aqui das ideias, nos levam à última frase que eu escrevi, que é a seguinte: o nível de competência produtiva entre docente e alunado é a mesma. E essa frase é uma frase reduzida, ela poderia ser, a gente tem uma versão expandida dela, que seria o seguinte: o nível de competência produtiva entre fulano e ciclano é a mesma. Né? Então qualquer pessoa tem a mesma capacidade de produzir e de desenvolver o intelecto, galera. Mas a gente está trabalhando dentro do contexto acadêmico, como eu comecei citando o vídeo. Então a nossa frase está nesse sentido. O nível de competência produtiva entre docente e alunado é a mesma. Como que eu quero terminar esse vídeo? Galera, eu posso escutar argumentos de vocês da seguinte forma: não, Vitor, mas você não entende, o meu professor ele é emburrado por natureza, vai ser difícil, ele vai me ferrar durante o semestre.
Eu vou falar, não, não vai, ele não vai te ferrar durante o semestre. Você fala, não, Vitor, mas é porque é complicado, ele tem um problema especial com a minha turma carrega uma fama desde o primeiro período, ele vai ferrar a minha turma. Eu vou falar, não, ele não consegue ferrar a sua turma. Então você pode continuar e falar, Vitor, você não está entendendo, ele tem um problema pessoal comigo. Além dele ser antipático por natureza, além dele ter um problema com a minha turma, ele tem um problema com a minha pessoa e ele vai me ferrar. E eu vou dizer, não, ele não consegue te ferrar, ele não tem poder para isso. Então você termina e fala, Vitor, meu professor é um psicopata. Ele tem níveis de psicopatia e com certeza esse semestre ele vai me ferrar. E eu mais uma vez eu vou dizer que ele não consegue te ferrar, ele não tem poder para fazer isso, né? Isso porque, galera, se o meu professor ele virasse para mim e falasse assim, Vitor, nas próximas 48 horas eu vou me esforçar ao máximo para construir uma prova da qual jamais nenhum aluno vai conseguir realizar sem ser reprovado dentro daquela disciplina. Vou me esforçar ao máximo para criar as questões mais complicadas que ninguém nunca pensou em imaginar dentro desse conteúdo específico. E a minha única pergunta para ele vai ser, professor, qual é a matéria? E muito provavelmente ele vai estranhar, ele vai falar, o quê? Como assim, qual é a matéria? Fala, professor, eu só preciso saber qual é a matéria. Porque da mesma forma que o senhor vai se esforçar ao máximo para construir essas questões mais absurdas dentro dessa área específica, eu vou me esforçar também ao meu máximo nas próximas 48 horas para absorver ao máximo todo esse conteúdo e toda essa matéria. Portanto, me diz qual é a matéria, entendeu? Porque eu vou estudar e eu vou me sentar para fazer a prova que o senhor se construiu com toda a sua força máxima e eu vou sentar lá com o máximo de conteúdo que eu conseguir absorver no mesmo tempo que o senhor usou para construir a prova. Galera, o nível de competência produtiva entre docente e alunado é a mesma. Ele não é mais inteligente do que você. E inteligência nessa frase significa capacidade cognitiva, não volume de informação. Porque com certeza o meu professor e o seu professor sabe mais coisas do que eu e você. Isso é fato, ele estudou por muito mais tempo. Mas eu tenho a mesma capacidade de aprender do que ele. Ele não é mais inteligente do que eu. E pessoal, eu espero que esse vídeo não passe para vocês que estão assistindo alguma... não passe um caráter arrogante da minha fala. Eu não pretendo ser arrogante. Eu pretendo ser confiante, né? Eu pretendo me envolver aqui com confiança de quem eu sou mesmo, né? Entendendo tudo que eu vivi, como eu fui criado. Então o que eu tô querendo dizer, galera, é que eu tive tudo que uma criança precisa ter na infância, eu tive tudo que um adolescente precisa ter nessa mesma época e hoje eu sou um jovem que tem toda o suporte ou talvez não tem tudo o que poderia ter, mas tenho tudo que é necessário para ter um bom intelecto, então eu tenho toda a capacidade de desenvolvê-lo, é isso que eu tô querendo dizer, entende, galera? Então a gente tem um vídeo do Clóvis que ele fala sobre brio, né, galera? E o significado de brio é justamente esse, é um sentido de honra, né, de dignidade. Então eu entendo que eu tenho esse brio, né? E é impossível que alguém construa questões que eu não consiga resolvê-las. Né? E perceba que eu digo que eu não consiga resolvê-las, não é que eu não consiga respondê-las. Porque talvez se você me fizer uma pergunta eu não consigo te responder. Mas eu consigo resolver ela se eu levá-la para casa. Se eu me esforçar, eu estudar, eu aprender sobre o conteúdo, eu vou conseguir resolver aquela pergunta. Eu tenho essa capacidade, seja ela qual for. Tá certo? Pode ser a coisa mais absurda, como eu já passei por esses momentos, né, de presenciar alguém ensinando sobre algo que naquele momento eu julguei absurdo e ainda assim eu consegui sentar e fazer uma prova sobre aquilo. Então eu tenho essa capacidade, né? Então é importante que isso esteja sendo falado aqui. Não é arrogância, galera, é brio, né? Eu tenho essa capacidade e você também tem, né? Então, galera, concluindo o vídeo, todas essas ideias que dizem que o professor quer nos ferrar, né? O professor ele vai acabar com o meu semestre, ele não vai deixar eu passar nessa disciplina. Isso só tem sentido se você entender que isso depende dele. Né? Mas no momento que você percebe a verdade que ensina que o seu desenvolvimento acadêmico só depende de você e do seu esforço aplicado dentro daquela disciplina e dentro daquele momento ali de faculdade, você fica livre, você fica tranquilo, porque você vai saber que na hora que você sentar para estudar sobre aquilo,
o conteúdo vai entrar na sua cabeça. Tá certo, galera? Pense nisso. O professor, ele não é mais inteligente do que você. O professor não é mais inteligente do que eu, e o professor, de forma nenhuma, ele tem mais capacidade cognitiva do que os alunos que assistem suas aulas. Ou tem?